Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 46 é o tema deste vídeo. Vamos falar sobre o Senado Federal. Bem verdade que é uma aula que podemos chamar de revisão, mas vamos focar nas questões de concurso em que você pode ser cobrado no artigo 46. O artigo 46, ele trata do Senado Federal e ele diz o seguinte: o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. O parágrafo 1º diz: cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º: a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Parágrafo 3º: cada senador será eleito com 2 suplentes. Muito fácil de se entender o texto do artigo 46. Não demanda grande esforço, mas é importante observar alguns detalhes. Veja, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. O texto não fala em territórios, tá? Questão de prova vai trazer para você territórios. E por que não existe senadores para os territórios? Porque território não é ente federativo. Nós sabemos que o Brasil é uma república federativa e nós temos em nosso território 26 estados e o Distrito Federal, sendo estes senadores eleitos segundo o princípio majoritário. O princípio majoritário nós já vimos nas aulas passadas, não é isso? Eu até coloquei esse quadro e nós vimos que o sistema majoritário é aquele que o candidato com maior número de votos é eleito, diferente do sistema proporcional, em que são eleitos os deputados, tá? Observe a diferença entre os senadores e os deputados. É o que geralmente é cobrado em prova. Parágrafo 1º, cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores. Diferente dos deputados, em que nós temos um número mínimo de 8 e máximo de 70, para os senadores nós temos um número fixo, que são de 3 senadores. Ora, se nós temos 3 senadores para cada estado e Distrito Federal, sabendo que temos 26 estados e 1 Distrito Federal, logo nós temos 3 vezes 27. Nós temos 81 senadores compondo o Senado Federal, com um mandato de 8 anos. Preste atenção que essa questão do mandato é muito importante. Você tem que destacar no seu material que os senadores têm mandato de 8 anos, tá? Não é de 4, são 8 anos e nós vamos aprofundar essa questão do mandato no final para que você não caia em pegadinhas de prova. No parágrafo 2º, a representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em 4 anos. Ora, as eleições gerais não são de 4 em 4 anos, então, quando falarmos em renovação do Senado, nós vamos pensar em 4 anos também, sendo que, no caso dos senadores, são alternadas, ou seja, por 1 e 2 terços. Em determinada eleição geral, um senador é votado ali para determinado estado. E na eleição seguinte, após 4 anos, 2 senadores, ou seja, por 1 e por 2 terços. Um senador em determinada eleição. Na eleição seguinte, 2 senadores. Isso nós acompanhamos no dia a dia de nossas eleições. Não é difícil lembrar, mas não confunda na hora da prova, tá? Muitas das vezes, ao transformar em fração, o aluno acaba errando a questão, não por desconhecer, mas por uma questão técnica realmente. Bom, e cada senador será eleito com 2 suplentes. Isso é um diferencial, tá? Será eleito com 2 suplentes. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Grava isso para a sua prova também. Resumindo, então, no nosso quadrinho, representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. O número de senadores, 3 senadores por estado. Quando eu falo estado, eu incluo o Distrito Federal, é claro. 3 vezes 27, 81. Tendo cada senador eleito 2 suplentes. Tempo de mandato, 8 anos, sendo a representação de cada estado e do Distrito Federal renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 terço e 2 terços do Senado. Ou seja, diferentemente de municípios, Câmara Municipal, Estados e Assembleia Legislativa, o poder legislativo federal é bicameral.
Isso nós mencionamos na aula do artigo 44, tá? Bicameral. Existe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal compondo o Congresso Nacional. Nós vimos também na aula passada a Câmara dos Deputados e nós vimos a diferença, novamente aqui no quadro para você fazer a revisão. E vamos ao destaque importante. Só para lembrar, a sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso Nacional a cada ano. Cada sessão legislativa ordinária divide-se em 2 períodos legislativos ordinários. O primeiro de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 de setembro. Isso é cobrado muito em prova, por isso que eu estou repetindo. A cada 4 sessões legislativas ordinárias, contadas a partir do ano seguinte das eleições parlamentares, compõem uma legislatura. Ah, professor, por que o senhor está repetindo isso? Porque uma prova pode cobrar de você não mencionando os 8 anos que nós falamos dos senadores, mas pode cobrar de você através de legislatura. E aí vem a pergunta: quantas legislaturas são exercidas pelos senadores em cada mandato? E aí a questão fica um pouco mais complicada, não é verdade? E você vai lembrar o quê? Que uma legislatura possui 4 sessões legislativas ordinárias, ou seja, uma legislatura dura 4 anos. 2 legislaturas, 8 anos. Se transformarmos em sessões ordinárias, 4 sessões ordinárias para os deputados. E para os senadores, 8 sessões legislativas ordinárias. Então, existem detalhes que nós devemos observar para uma questão um pouco mais elaborada. Bem verdade que quando cobrado o artigo 46, é cobrado justamente a questão de 1/3, 2/3, o sistema majoritário, como nós mencionamos. Mas você deve estar preparado, porque cada vez mais as questões de concursos exigem um nível maior de conhecimento. Então, faça a sua anotação, não é difícil fazer um esqueminha com a legislatura, com as sessões legislativas ordinárias, com os períodos legislativos ordinários. Muito importante, está aí uma questão de prova e que você pode ser cobrado. Nós já mencionamos na aula do artigo 44, 45 e estamos mencionando novamente para que você não erre a questão que vai fazer o diferencial na sua aprovação. Na próxima aula vamos falar do artigo 47, deliberações por maioria simples e maioria absoluta. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.